Aconteceu. É nóis. E vou colocar aqui o senhor como o anfitrião. Anfitrião. Você conhece, inclusive, Poder estar com você, meu querido. A partir desse momento, você só vai ouvir o meu silêncio. Ui, que coisa mais bonita. Só para aumentar aí o conhecimento cultural do Sproul, que é matemática, né? Então o cara só sabe fazer conta. De onde vem a história do anfitrião? Não sei se eu acho que eu já comentei com vocês, não tenho certeza, mas ele não, de qualquer forma. A noção do anfitrião, ela surge na Grécia Antiga. É um mito, é um dos mitos da Grécia Antiga, que conta que durante a Guerra de Troia, Anfitrião era um dos aliados de Menelau e ele vai lutar na Guerra de Troia com Menelau. Zeus, que era um safadinho, muito safadinho, cata Hermes e decide que vai dar uns pega na mulher do anfitrião. Aí o que ele faz? Ele chega lá e aparece com a figura, com a imagem de anfitrião, e ele chega dizendo para a mulher que tinha voltado da guerra e que estava precisando colocar em dia a troca do óleo, e aí ele dá aquela trocada de óleo com a mulher do anfitrião e ela engravida. E aí quando o cara volta da guerra, fala, mas de quem é esse filho? Né? Ele vai quase matando a mulher até que Zeus aparece e diz que tinha sido ele que tinha se disfarçado de anfitrião e por isso aquele filho era dele. E aí daí surge a história de que anfitrião é aquele que recebe bem. Achei meio tenso. Né? Que filho da puta! Muito, muito, muito. Mas Zeus, cara, era um cara muito, muito louco, porque assim, ele era um cara que tinha uma vontade, um apetite sexual muito louco, né? Assim, ele se veste ele se transforma em cisne para poder seduzir as donzelas. Tem vezes que ele vira o vento e passa pela mulher, engravida a mulher. Então, aquela história de que o vento me engravidou, tá vendo? Tem uma certa lógica aí se a gente parar para pensar, né? Tá vendo? Mas então é isso. Hoje, vamos agora, nesse momento que estamos aqui reunidos, vamos falar sobre literatura. E hoje, como eu tinha falado para vocês, nós vamos falar sobre o início da literatura no Brasil, né? Então, o que a gente vai trabalhar com o início da literatura no Brasil? Hoje a gente vai fazer a parte teórica dele, e aí na próxima aula, antes da gente entrar no barroquinho, a gente vai falar sobre, mostro para vocês alguns textos, né? A gente analisa alguns textos desse início da literatura brasileira. Algumas coisas precisam ser ditas antes da gente começar aqui a rabiscar tudo, e antes da gente começar. Vocês viram que fica melhor a letrinha aqui, né, cara? Fica mais tranquilo, que é só criar aqui um PDF, que é como a gente usa lá normalmente lá para estratégia, e eu estava mais acostumado a escrever no PDF, que ele tem uma sensibilidade menor, então fica mais fácil para a pessoa que é meio chonga, que nem eu. Então, o que acontece? Hoje a gente vai começar a falar sobre esse início da literatura brasileira, a gente começa a falar sobre a literatura que é produzida no Brasil especificamente. Para que a gente compreenda esse início da literatura, e aí, a partir dessa compreensão do início da literatura brasileira, que a gente vai entender por que a gente falou tanto de literatura portuguesa, a gente precisa sempre, né, por mais que eu tenha certeza que vocês saibam disso, né, eu tenho certeza absoluta, mas ainda assim é importante a gente relembrar o seguinte, é importante a gente relembrar que a nossa tradição literária é uma tradição literária essencialmente portuguesa nesse momento, porque, não sei se vocês sabem, apesar de achar que sabem, o Brasil foi descoberto por Portugal. Informação importante e nova, né? O Brasil foi descoberto por Portugal, vamos começar a trabalhar com essa ideia de ter sido realmente descoberto. Então, tudo que se produziu no Brasil durante muito tempo, e eu diria para vocês aí que até o romantismo, até a chegada, né, do arcadismo, chegando no romantismo, tinha como pressuposto aquela visão anterior, né, a visão daquilo que se produzia em Portugal. A gente era uma colônia de Portugal, e isso implicava, inclusive, sermos uma colônia necessariamente cultural. Então, a nossa cultura era muito fundamentada na cultura portuguesa. Nesse início da literatura, então, não tem nem o que discutir, porque, afinal de contas, a gente vai falar do século XVI, a gente vai falar do quinhentismo, né? Então, nesse momento, é tudo português, de qualquer forma, né? A gente vai perceber que no barroco também, no arcadismo também, e a partir do momento que a gente chega no romantismo, a gente vai ter uma certa ruptura com isso. Por quê? Vou adiantar algumas coisas aqui, já que a gente está falando sobre literatura brasileira especificamente.
O que acontece? Até o romantismo, então a gente vai ser muito influenciado por esse pensamento português. O romantismo, como a gente sabe, e aí eu vou falar disso em umas aulas aí para frente, quando a gente chegar lá no romantismo, ele aparece no momento em que o Brasil fica independente de Portugal, a partir do momento que a gente fica politicamente independente de Portugal, lá em 1822. Inclusive, estamos há 2 anos de comemorar a nossa independência, né, o bicentenário da nossa independência política de Portugal. Né? 2022, se a gente chegar lá, né, dada essa pandemia, né, o pessoal está aí achando que Deus vai acabar o mundo em fogo, porque todo mundo se lambuzou em álcool em gel e vai jogar um fósforo, né? Então tudo vai ser muito boa essa, né? Eu vi essa hoje. Então, de uma forma geral, até a gente chegar no romantismo, a gente se prendia lá. Quando a gente chega no romantismo, como é o momento da nossa mudança, como é o momento da passagem da independência, a gente muda um pouco essa dependência, digamos, cultural. Essa dependência cultural sai de Portugal e se atrela a um pensamento, a uma construção de pensamento francês. Então, isso é muito interessante da gente perceber. Nesse primeiro momento, é Portugal puro, né? Então, a gente vai ter aí, vamos dizer, de 1500 até 1822, né, 1836, quando começa o romantismo, a gente vai ter uma extrema proximidade com aquilo que era produzido em Portugal. Quando a gente pensa em literatura brasileira também, a gente começa sempre pensando o seguinte: é uma literatura, assim como na literatura da maior parte dos lugares, produzida essencialmente pela burguesia e para a burguesia. A literatura, ela foi durante muito tempo, e eu arrisco dizer que é até hoje, uma produção extremamente elitizada e um consumo extremamente elitizado. Por quê? Durante muito tempo, a gente tinha aquela noção de que só quem sabia ler e escrever era a burguesia. Hoje, a gente tem, né, graças a vários acontecimentos durante o século XX e o século XXI, uma popularização um pouco maior desse processo de alfabetização, mas ainda assim, os preços dos livros hoje atrapalham as pessoas de lerem, além de todo um processo dessa modernidade, dessa pressa moderna que a gente tem, que acaba fazendo com que a gente troque esses instrumentos culturais pela TV, né, pelo cinema, pelo Netflix, né, por todas essas outras coisas. Mas a gente começa a perceber isso. Primeira coisa que a gente precisa saber e se lembrar é isso: a literatura sempre foi produzida pela burguesia e para a burguesia, porque era a galera que sabia ler. A gente, tendo isso em consciência, a gente começa a pensar o seguinte: se eu estou falando sobre início da literatura brasileira, a gente está falando do início literal dessa literatura, que se dá lá a partir do ano de 1500. A gente vai considerar, inclusive, o ano de 1500 como a inauguração, então essa é uma informação que vocês precisam sempre se lembrar, a inauguração da produção literária no Brasil. Então, a gente tem a inauguração da produção literária no Brasil. O que isso significa dizer? Significa, aqui nessa informaçãozinha aqui, temos algumas coisas que a gente precisa destacar. A primeira coisa dessas que eu quero destacar com vocês é essa relação de inauguração da produção literária no Brasil e não de uma produção literária brasileira. Qual é a diferença que a gente vai fazer aqui? A diferença que a gente vai fazer aqui é essencialmente a seguinte: essa produção literária no Brasil significa dizer que ela era feita no Brasil, isso aí é meio óbvio, né? Mas, então olha só, ela era feita no Brasil, mas não por brasileiros. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que quando o Brasil é descoberto, quem era o brasileiro típico, né? Quem era o brasileiro que é aqui encontrado, aquele brasileiro que a gente pode entender, inclusive, como sendo o brasileiro natural da terra. Eram os indígenas. Os indígenas, na verdade, eles tinham uma produção, se a gente considerar a literatura a partir de um processo de oralidade, extremamente profuso. Né? Assim, havia uma profusão de histórias. Os índios têm mitologia também. Então, todas as ideias, da mesma forma como eram passadas nas grandes civilizações, eram passadas no Brasil também. Você tinha um aglomerado de pessoas que precisavam encontrar necessariamente explicação para uma série de acontecimentos naturais, e a gente sabe que a mitologia surge para isso. Os deuses são criados no primeiro momento com o objetivo de quê?
com o objetivo de explicar as grandes motivações dos acontecimentos naturais. Contudo, o que acontece? Isso não vai ser considerado uma literatura porque era feito exclusivamente por meio da oralidade. Por que era feito exclusivamente por meio da oralidade? Porque as línguas indígenas, elas eram línguas chamadas de línguas ágrafas. O que significa língua ágrafa? É uma língua sem escrita. Tanto é que quando a gente estuda língua indígena, a primeira coisa que a gente faz é transformar em escrito, lógico que muitas das línguas indígenas hoje já foram catalogadas pelos próprios índios, há uma grande preocupação da FUNAI com a alfabetização dos índios, principalmente para que eles possam se entender como cidadãos brasileiros, mas naquele momento em que chega Portugal por aqui, né, em que se perde aquela historinha toda, aquela lorota toda que todo mundo conhece, as pessoas chegam por aqui e se deparam com línguas que eram exclusivamente orais. Então, a gente não tinha grafia, a gente não tinha escrita dessas línguas indígenas, e apesar da gente ter uma produção que, se a gente considerar a oralidade como produtora de literatura, que, né, havia literatura naquele momento. Contudo, essa literatura não era escrita. Então, a gente não considera nada literariamente brasileiro antes de 1500. Em 1500, o que acontece? Vem lá as Três Caravelas, tem aquela história toda de, poxa vida, bateu um ventinho e a gente se perdeu e chegou nesse lugar. Primeira coisa que a gente precisa lembrar historicamente aqui, isso é uma grande lorota, mas uma enorme lorota, né? Já havia indícios da existência das terras no hemisfério sul aqui, nessa região, porque nós temos alguns diários anteriores à chegada dos portugueses que mostram, inclusive, que alguns navegadores entraram pela foz do rio Amazonas, né? O rio Amazonas. Então, a gente sabe, por exemplo, que essa história deles terem chegado aqui por um engano é uma grande besteira. Além do que, a gente tinha somente Portugal como uma grande nação navegadora, né? Escola de Sagres, aquela história toda, eles que desenvolvem a maior parte dos instrumentos que são utilizados na navegação. Como é que eles, especialistas em navegação, vão chegar sem querer num determinado lugar? Então, isso é uma grande lorota, uma grande mentira, né? Mas eles fingem ainda assim que eles acharam, opa, achamos a Terra, né? E aí, essa chegada é extremamente conhecida por todos vocês, né? A chegada lá no Monte Pascoal, lá em Porto Seguro, lá na Bahia. Porto Seguro, aquele lugar que alguns de vocês foram no terceiro ano e fizeram aquilo que não devia, né? Ou que devia, sei lá. Também não vou entrar muito nesse processo, não. Mas a ideia principal era essa. A gente precisa lembrar sempre que Portugal não descobre o Brasil de forma nenhuma, ele já sabia que a gente estava aqui, né? E aí, o que a gente vai considerar como literatura desse momento? Eles chegaram até aqui, e como literatura desse momento, a gente vai considerar tudo aquilo que é escrito no Brasil. A inauguração dessa inscrição, né, a inauguração dessa literatura se dá com um cara chamado Pero Vaz de Caminha, né? Então, Pero Vaz de Caminha era o escrivão principal das caravelas, né? Da frota de Pedro Álvares Cabral. Ele escreve, quando chega no Brasil, a famosa Carta do Achamento das Terras Brasileiras. Então, Carta do Achamento, é achamento mesmo que ele chama, viu? Carta do Achamento das Terras Brasileiras. Naquele momento, ele já chama das terras brasileiras, né? A gente vai ter, inclusive, acesso a essas informações de forma bastante tardia, porque essa carta ficou escondida durante muitos anos, proibida de ser visitada, proibida de ser, inclusive, entendida e analisada de qualquer forma por Portugal, porque essa carta continha informações consideradas sigilosas por Portugal, e aí a gente considera aí o início da nossa literatura. Então, o que acontece? Essa é marcadamente a iniciação da nossa literatura, principalmente porque ela tem um caráter extremamente cronista. Como assim ela tem um caráter extremamente cronista? Essa carta que dá início à produção literária no Brasil e que mostra muito claramente que não era uma literatura brasileira, vai servir para quê? Para informar Dom João, que estava lá em Portugal, de tudo aquilo que eles tinham encontrado aqui, né? Então, na verdade, é uma carta que vai servir como o primeiro grande registro
daquilo que existia nessas terras novas. Então, a gente vai ter ali a descrição dos índios, a gente vai ter ali a descrição da terra, a gente vai ter ali a descrição da própria viagem. Então, nessa carta do achamento, que é enviada para Portugal, quando a frota, né, deixa aqui uma galerinha e parte em direção às Índias, né, para vocês verem que eles não tinham se perdido coisa nenhuma, porque eles conseguem chegar às Índias, né? Então, essa carta ela vai conter informações extremamente importantes para esse primeiro momento. É muito interessante a gente notar que nessa inauguração da produção literária no Brasil, a literatura não tem tanta cara de literatura, a literatura como a gente conhece, né? Por quê? Porque, essencialmente, ela vai ser produzida com dois objetivos principais. Informar a metrópole a respeito daquilo que acontecia no Brasil, porque nesse momento começa o processo de exploração, e vocês sabem muito bem disso, das nossas realidades, digamos assim, das nossas possibilidades naturais. A gente começa a ter a exploração do pau-brasil, a gente começa a ter a exploração mais próxima do litoral de tudo aquilo que estava relacionado com os materiais preciosos, ouro, prata, né? A gente começa a ter a exploração do próprio povo indígena. Então, durante os 36 primeiros anos do Brasil, a gente considera que o Brasil serviu exclusivamente de uma colônia de exploração mesmo, naquilo que a acepção da palavra significa. O Brasil só servia de fornecedora de matéria-prima para Portugal. Essa realidade vai ter que ser modificada, principalmente por quê? Porque inicia-se no Brasil um processo de catequização desses índios, porque, afinal de contas, a gente está falando de um princípio da existência e da criação de uma companhia chamada Companhia de Jesus, que são os jesuítas, que vão ser criados, né, uma companhia que é criada para evangelizar os nativos do Novo Mundo, os nativos do Novo Mundo, que eram os nossos índios. Então, a partir dessa primeira necessidade e de alguns medos, principalmente, relacionados com a perda da soberania sobre essas terras, a gente precisa passar por um processo, a partir de 36, de colonização mais pesado. E aí começam a surgir as cidades, começam a surgir as fortificações, né? A gente começa a cuidar da terra por medo de perdê-la. É claro que, nesse momento, todo esse processo está sendo registrado de forma escrita, então, cada uma dessas localidades tinha lá o seu produtor das crônicas, entre aspas, das informações que eram necessárias para que Portugal entendesse que a coisa aqui estava se desenrolando de uma forma correta. E essas informações, né, e essa visão, ela acaba sendo uma visão extremamente relatada. E aí começa a nossa literatura. Então, a nossa literatura começa essencialmente com o quê? Com a necessidade que o Brasil tinha de mandar para Portugal informações de como acontecia o nosso processo de exploração num primeiro momento e, no segundo momento, no processo de exploração / colonização, tá? Porque a nossa colonização ela foi de exploração o máximo que ela conseguiu, né? A gente sabe disso muito claramente, basta a gente lembrar que até 1822 a gente era produtor de cana-de-açúcar, a gente tinha começado a produzir café, a gente tinha começado a produzir uma série de outras coisas que supriam necessidades da metrópole, beleza? Então, nesse primeiro momento, a gente começa pensando dessa forma. É uma literatura feita no Brasil, não é uma literatura brasileira, não tem brasilidade nenhuma, tá? Até porque a gente ainda não tinha um histórico de produção no Brasil, então a gente não conseguia imaginar como é que isso ia acontecer. E, além disso, a gente tem uma produção externalizada. Externalizada de que maneira? São as pessoas que vêm de Portugal para o Brasil, por motivos vários, que vão acabar construindo essa ideia, tá? Vamos aqui ver o que pergunta Ana Paula. Vou jogar o chatzinho para o lado de cá, que aí a gente vai tirando as dúvidas. A Ana está perguntando se pode se afirmar que a literatura jesuítica estava a serviço do poder real. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque igreja e nobreza naquele momento se confundem, né? Na verdade, a gente percebe uma troca de favores muito grande, principalmente em Portugal e Espanha, né? Aquela história que eu comentei com vocês, que eram dois países extremamente católicos, e essa relação, ela é uma relação no sentido de que expandir a igreja significava necessariamente expandir o poder também da nobreza. E no caso brasileiro, a catequese dos índios, ela não tinha
e aí eu vou ser polêmico agora, polêmico, mamilos, né? Vou ser um pouco polêmico com vocês, que na verdade a catequese servia inclusive para domesticar os nativos, para que esses nativos pudessem funcionar essencialmente como escravos. Então, a partir do momento, porque todo mundo se lembra que uma das grandes dificuldades que Portugal tem quando chega no Brasil é a dificuldade de escravizar os índios. Né? Assim, o índio era muito difícil de ser escravizado, aí vem aquela história famosa de que o índio era preguiçoso, de que o índio não queria trabalhar. Brother, a gente tomar o índio como preguiçoso porque ele se negou a ser escravizado é uma visão muito eurocêntrica, uma visão muito nojenta, né? Assim, se a gente parar para pensar. Pensa comigo aí. Ah, não, o cara é preguiçoso porque ele não aceitou ser escravo. Oi? Calma, né? Muita calma nessa hora. Então, na verdade, a gente tem nessa grande dificuldade de escravização do índio dois processos principais, que são, primeiro, a tentativa de escravizar o índio começa principalmente por meio dos índios homens, né? dos espécimes machos, alfa, né? Dos índios. O índio, ele não trabalhava com agricultura. O homem, ele na verdade, ele provia para aquela determinada região, já chego aí, tá, Felipe? Ele provia para essa determinada região a parte da caça e a parte da pesca. A agricultura era um trabalho essencialmente feminino naquele momento. Então, quando você tenta escravizar o índio para botá-lo para produzir cana-de-açúcar ou para ficar arrancando árvore, nós passamos a ter um problema sério, porque não era aquilo que eles faziam dentro da cultura indígena. E aí a gente não vai entrar aqui na discussão se a cultura, né, se os índios eram machistas, não eram machistas, esse é muito olhar com o pressuposto de hoje para o passado é muito tenso, porque afinal de contas, né, esse olhar especificamente, a gente está falando de uma outra construção cultural, de uma outra construção histórica. Então, num primeiro momento, a gente vai pensar nisso. Quando eu trago os catequistas, quando os jesuítas vêm para o Brasil, e aí, lógico, não vou diminuir aqui a importância, não vou diminuir completamente a importância do trabalho dos jesuítas, até porque a gente tem algumas coisas extremamente importantes naquele momento, mas ainda assim não era uma coisa bonitinha de nós somos inocentes e queremos catequizar, queremos que eles encontrem Cristo na vida deles. Não, a gente quer que eles queria mesmo que eles ficassem menos reagentes e que eles aceitassem mais claramente o fato de que nós somos superiores e que vamos escravizá-los, tá? O Felipe está perguntando se as escrituras dos jesuítas eram utilizadas para a instrução dos colonos. Sim, sem dúvida nenhuma, também, né? Era uma parte também utilizada, mas principalmente para a instrução dos índios, né? Então, havia uma necessidade de se construir, porque, na verdade, a gente catequiza o índio, a gente tenta mudar o processo cultural desse índio a partir do processo jesuítico, mas não é uma tentativa também de ensinar o índio a ler, não é uma tentativa também de ensinar o índio a ser extremamente produtivo nesse sentido cultural, não, pelo contrário. Eu quero que ele aceite esse processo civilizatório que eu trago, e eu trago um processo civilizatório bastante perigoso, digamos assim, porque eu trago a verdade cristã como única verdade, que é o posicionamento da religião, e aí eu tenho que, necessariamente, no caso dos índios, amassar a cultura dos índios, tirar a cultura dos índios e colocar a minha cultura, porque as duas culturas elas não são aproximadas, pelo contrário, né? Assim, o índio era considerado pagão, então a religião e a cultura para esses povos tribais, para esses povos anímicos, principalmente, eram extremamente próximas, você não conseguia separar as duas coisas. De uma outra forma geral, para os colonos que estavam vindo para o Brasil, para aqueles que vinham realmente colonizar as terras brasileiras, os jesuítas servem como a educação no Brasil, até o Marquês de Pombal, era de exclusividade dos jesuítas. Então, tudo que os jesuítas escreviam também serviam para essa instrução, para essa colocação dos colonos. Beleza? Então, a gente tem esse primeiro momento e a gente começa a entender algumas coisas. Então, o que acontece? Num primeiro momentão mesmo, num processo, num momento mais longo, a literatura brasileira, né, a literatura produzida no Brasil nesse momento, ela vai se resumir a uma coisinha que a gente vai chamar de literatura de informação. Então, num primeiro momento, então a gente vai entender que no primeiro momento da produção, a gente vai trabalhar exclusivamente com essa literatura chamada de literatura informativa.
Por que eu vou dizer para vocês que no primeiro momento era só literatura informativa? Porque para que nós tenhamos a literatura, aquela segunda, né, parte, a parte relacionada com os jesuítas, eu precisava da vinda dos jesuítas para o Brasil. Eu posso estar errado, mas isso é raro de acontecer. Ou então eu posso estar muito errado, que é bem raro de acontecer. Às vezes eu estou só errado. Eu acho que a Companhia de Jesus é fundada por né, o Loyola, Santo Inácio de Loyola, em 1538. Eu tenho a impressão que é 1538 que é fundada a Companhia de Jesus. Ou seja, se a Companhia de Jesus é fundada em 1538, a vinda desses jesuítas só vai acontecer a partir desse momento. Então, até 1538, ou meados de 1538 que seja, a gente vai ter uma relação que é uma relação ainda estranha, né? Eu não tenho o jesuíta aqui, eu não tenho o catequizador aqui no Brasil. Então, tudo que vai sendo produzido naquele momento é o quê? Literatura informativa. Qual era a direção dessa literatura? A direção dessa literatura era produzida na colônia em direção à metrópole. Qual era o objetivo? Metrópole. Qual era o objetivo disso? O objetivo era, literalmente, informar sobre o andamento. Então, era informar sobre o andamento da colonização. Então, num primeiro momento, o que a gente tem? A nossa literatura, a literatura produzida aqui, ela tinha por objetivo específico e extremamente específico informar sobre o andamento, tá? E aí, é por isso que a gente vai poder afirmar, inclusive, que nesse momento a gente tem uma literatura essencialmente informativa. A partir do momento que nós temos a vinda dos jesuítas para o Brasil, nós vamos passar para o nosso segundo momento de produção. Qual é o segundo momento da produção? Há uma manutenção do primeiro, então não é substituição, tá? Então eu continuo tendo uma literatura. Então vamos pensar aqui, a gente continua tendo uma literatura informativa e, além de termos essa literatura informativa, nós passamos a ter uma literatura que nós podemos chamar de literatura jesuítica. Essa literatura jesuítica, como o próprio nome já está dizendo, era a literatura produzida pelos jesuítas no Brasil, tá? Ela se separa em duas. Por que ela se separa em duas? Porque ela não é só uma, são duas. Porque, na verdade, os objetivos de produção serão diferentes. Eu vou ter uma produção catequética, ou seja, num primeiro momento, a gente vai ter produção catequética. Qual é a ideia de produção catequética? Qual é essa direção? É a direção para os índios. Como assim a direção para os índios? Quem é que vem ser colonizado? Quem é que vem ser catequizado no Brasil? Os índios. Então, qual é o objetivo dessa produção? Eles pegavam os aspectos da literatura indígena, da produção cultural indígena, e adequavam esses aspectos a um pensamento cristão. Então, num primeiro momento, a produção literária dos jesuítas vai ser para isso, assim. Eu pego aqueles aspectos dos deuses índios, ainda que pagãos, mas para que o índio consiga compreender melhor, eu pego esses aspectos religiosos do índio e comparo com os aspectos cristãos. Então, você vai ter, por exemplo, o maior, né, o deus maior para o índio é Tupã, né? Também tem uma outra coisa que daqui a pouquinho me lembrem, que eu preciso destacar uma coisa importante, que a gente joga tudo no mesmo pacote, não é. Então, o maior deus era Tupã. Então, o Tupã vai ser colocado como semelhante a Deus Pai. Então, você tem um outro Deus que trabalha com o processo de salvação, e aí vai ser comparado com Jesus. Ou seja, num primeiro momento, eu produzo uma literatura catequética para fazer com que o índio entenda a informação que eu estou trazendo. Isso vai fazer uma coisa extremamente importante, principalmente com o Anchieta, Zé de Anchieta, né, que vai ser o fato dele precisar estudar a língua indígena, e aí eu vou falar disso daqui 2 minutinhos, estudar a língua indígena, fundar e escrever a primeira gramática do Tupi no Brasil, né? A gente vai ter a construção dessa primeira gramática para quê? Para facilitar
o entendimento das coisas que seriam produzidas dali para frente. Então, tem uma importância também no estudo daquilo que tinha aqui. Não era bonitinho, como muita gente tenta vender, dizendo assim, ele começa a estudar por uma valorização da cultura indígena. Desculpa falar meu cu, né, gente? Porque não. O que acontece ali naquele momento é, literalmente, uma construção com o objetivo de apagamento da cultura do índio em prol de uma cultura civilizada. Civilizada, botem sempre entre aspas isso, pelo amor de Deus, porque esse é um pensamento extremamente eurocêntrico e é um pensamento extremamente colonizador, tá? Então é importante que a gente lembre que quando a gente trabalha com essa noção de civilização, cara, isso é muito perigoso, porque a gente está querendo dizer que o outro não tinha cultura, ou que a cultura do outro é inferior à nossa, né? E aí a gente começa a perceber isso muito claramente em vários momentos, né? Assim, em vários momentos. O Felipe está feliz agora, mas agora é o momento, né? É o momento da gente fazer polêmica. Em várias outras relações, se você parar para pensar, por exemplo, num processo globalizante, num processo imperialista, que o imperialismo se modificou bastante, as pessoas dizem que não existe, mas é lógico que existe, a gente percebe, por exemplo, as grandes nações desprezando processos culturais de nações em desenvolvimento, nações pobres, como se aquilo ali não tivesse importância, né? O peso da balança é muito complicado quando a gente começa a olhar, e aí entendam o que o tio vai falar agora. Mas quando a gente começa a falar, por exemplo, de direitos humanos, quando você olha para os direitos humanos, eu sou super a favor deles, mas eles têm uma construção extremamente cristã que não leva em consideração a outra cultura, né? Então, tem muita relação aí no meio, que é uma relação bastante complicada e que, naquele momento, surge muito claramente. A gente vai sobrepor a nossa cultura à cultura indígena, inclusive ensinando português para eles. Então, essa gramática servia também para quê? Para que as pessoas conseguissem entender o índio e conseguissem sapecar no índio desse plof, 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 conseguisse colocar no índio o quê? Essa cultura europeizada, essa cultura mais importante que era essencialmente cristã. Nesse momento não tem como desassociar, viu, galera? Porque quem vai fazer isso são os jesuítas. Já já eu chego no que eu queria falar ali daqui a pouquinho para vocês. Qual é o segundo aspecto dessa literatura jesuítica? Essa literatura jesuítica também é uma literatura de informação. Por que é uma literatura também de informação? Porque as lideranças jesuítas estavam onde? Em Portugal. Porque é lógico, beberes, que as pessoas extremamente importantes de Portugal não vinham para o Brasil, porque você chegava aqui, você corria um seríssimo risco de morrer, né? Então, assim, você tinha um risco sério de morrer. As pessoas às vezes falam assim, mas veio de Portugal somente aqueles que eram os degredados, né? Aqueles que trocavam a pena de morte, na maior parte das vezes, pela vinda para o Brasil. Mas é lógico que eles trocavam e para Portugal era extremamente importante, porque chegar no Brasil e sobreviver era muito difícil. Imagina, você está andando na rua e fala, oi onça, né? Tchau, né? Então você tinha, além disso, doenças que não eram conhecidas, você tinha ataques de outros bichos, né? Você tinha guerras mesmo, assim, as fortificações eram atacadas durante muito tempo, né, pelos próprios índios, e aí os índios que atendiam a necessidades, a outras necessidades, né, também de outros povos que por aqui chegavam meio escondidinhos. Então, assim, a gente vai perceber, por exemplo, que os espanhóis, eles conseguem convencer uma série de tribos a lutar do lado deles. Isso aí um pouquinho mais para frente, inclusive, aparece na literatura, tanto no Uruguai quanto na própria literatura de Zé de Alencar. Então, assim, a gente percebe que tem essa construção. Então, a gente vai ter uma literatura de informação em que sentido? Essa literatura de informação, ela vem no sentido de colocar a noção de que, para Portugal, eram enviadas também informações a respeito da catequese desses índios e da catequese dessas pessoas. Ou seja, o andamento do que acontecia aqui no Brasil era extremamente importante para Portugal e era passado a partir dessa literatura de informação. Beleza? A literatura catequética era voltada para os índios, a literatura de informação, obviamente, era voltada, né, para a metrópole e para contar para a metrópole o que estava acontecendo aqui no Brasil, como é que estava se dando, se estava dando certo, se não estava dando certo, o que estava a acontecer no Brasil, certo? Então, se a gente queria trabalhar com essa relação, o que estava acontecendo para cá, então
Então, a gente também tem essa literatura informativa. Essa literatura catequética, ela vai se construir principalmente a partir de poesia. Então, a gente vai catequizar o índio com poesia. Eu acho sensacional. Né? Assim, vamos colocar poesia para o índio, até porque é uma coisa bem indígena, né? Assim, o que o índio faz muito? Poesia, né? Então, assim, você criava poesia bonitinha, principalmente com um rapazinho chamado José de Anchieta, né? Que foi, sem dúvida nenhuma, o principal, um dos principais, não vou dizer o principal, mas nessa época, sem dúvida nenhuma, o principal jesuíta no Brasil. Era ele que comandava a galera. Ele falava, vamos lá, galera, né? E aí e a coisa se desenvolvia ali. Então, a gente vai ter produção de poesia, produção de teatro. O teatro eu até concordo, né? Porque visualmente é muito mais fácil do índio identificar semelhanças ou identificar a informação que está sendo passada, do que uma informação passada numa língua que não é a dele. O Anchieta tem, inclusive, algumas produções, muitas se perderam, infelizmente, que eram produções de poesia em língua indígena. Né? Então, assim, por isso essa necessidade que ele teve de estudar a língua. Então, o cara tem uma importância, naquele momento ele tinha uma entrega bastante grande ali. Tá? Então, a gente vai ter, essencialmente, poesia, teatro, e a gente vai ter, em alguns poucos momentos, uma produção também de narrativas, né, para exatamente tentar aproximar as duas realidades. Quem é o nosso único autor estudado naquele momento? O Zé de Anchieta, por conta dessa importância toda que ele ganha. Tá? E aí, a gente precisa pensar o seguinte, para esse momento, então, a gente vai ter essa construção, estou tão minion hoje, né, sem tudo verde e amarelo, essa construção, ela vai ser uma construção extremamente importante para o momento, essa é uma coisa que vocês precisam sempre se lembrar, né? Ela é muito importante para aquele momento, e ela tenta realmente suprir uma lacuna de informações que eram passadas para Portugal, tentar facilitar esse processo mesmo, né? Assim, claramente esse processo de catequese, que era o objetivo principal, pelo menos que eles diziam, né? A gente sabe que tem esse outro viés aí, né? Essa noção do amansamento do índio, né? Essa noção de vamos deixar o índio pronto para ser escravizado. E aí a gente precisa também sempre lembrar o seguinte: esse processo de catequese, ele é um processo essencialmente litorâneo. Né? A gente está falando de um momento, às vezes a gente para pensar em literatura, e aí a gente para pensar nos jesuítas, por exemplo, e a gente começa a pensar o seguinte: massa, então quer dizer que os jesuítas vêm e eles entram pelo país e eles desmatam e eles se enfurnam pelo país tentando evangelizar os índios. Não, eles, na verdade, vão evangelizar. Esse momento é essencialmente em Salvador, né? Naquilo que se tornaria Salvador, e em alguns pontos naquilo que se tornaria o Rio de Janeiro, como a gente conhece hoje. Né? Então, assim, não era uma tentativa de catequese do índio de forma geral, era muito específica. Tanto é que a gente fala muitas vezes dessa produção do índio, naquele momento, aquela coisa toda, e a gente tem a mania de pegar todos os índios e jogar dentro da mesma balaio, né? Como se índio falasse a mesma língua, como se índio tivesse todos os mesmos aspectos culturais, como se índio fosse exatamente igual. Na verdade, não é. A gente percebe, por exemplo, que tem dois grandes troncos linguísticos da época, o tronco tupi e o tronco guarani. Não era, e que aí você tem uma intersecção entre esses dois troncos linguísticos que gera uma língua chamada tupi-guarani, né? Mas que nem todo mundo falava isso. Na verdade, a gente tem a ideia de que quando da chegada dos portugueses ao Brasil, a gente tinha aproximadamente 5 milhões de índios no Brasil, né? E aí hoje a gente tem 819 mil índios, mais ou menos 820 mil, vamos arredondar aí, né? Ou seja, a gente percebe também um processo de genocídio extremamente organizado. Então, a gente muitas vezes, quando fala de literatura jesuítica, a gente tem essa impressão de, que bonitinho o início da nossa literatura. Não, mas era usada por um motivo torpe, né? Que era exatamente esse apagamento cultural com você tentar sobrepor uma cultura mais civilizada. A gente vai perceber isso muito claramente no futuro, quando vai ser produzida uma obra chamada Caramuru, né? Não sei se vocês se lembram, do Santa Rita Durão, que é uma obra que vai falar exatamente desse processo. O cara que, para que o índio fosse aceito, ele é levado, né? Assim, a Moema ela é levada, a Moema morre, na verdade. A irmã dela é levada, que eu nunca lembro o nome da irmã, é levada para Portugal e lá ela aceita ser batizada. No Guarani,
o peri, ele precisa aceitar ser batizado para ser colocado para conviver com os portugueses ali. Então, assim, a gente percebe um esmagamento. Não é uma literatura que vai mostrar uma coisa bonitinha. A gente pode até pensar assim, mas que legal, tentar colocar, né, assim, porque de vez em quando eu falo isso, alguns alunos falam, pessoal, mas não era uma coisa legal você tentar fazer a construção de uma literalmente, você tentar construir uma... Como é que eu posso explicar para vocês? Espera aí. O fato de você estar construindo mesmo ali uma cultura a partir da cultura do outro, não é legal. Não é legal em que sentido? Você não está tentando agregar. A gente vive uma cultura que até hoje se sustenta sobre uma falácia de uma miscigenação cultural que não existe, né? A cultura brasileira, ela não vive um processo de miscigenação cultural de forma nenhuma. Por quê? Os elementos que a gente encontra das outras culturas, eles são sempre estigmatizados quando apresentados por essas próprias culturas, e além de estigmatizados, eles se apresentam estereotipados. Eu sempre dou o mesmo exemplo. Como é que a gente vai dizer que a cultura brasileira é formada também a partir da cultura do índio se a gente se fantasia de índio? Se a gente se fantasia de índio, aquilo não pertence à nossa cultura. Então, assim, tem uma relação aí, que é uma relação que surge dessa época. Chegam os portugueses e aí eles começam com essa imposição cultural que passa para o índio por uma imposição religiosa. Por quê? E aí eu não estou falando mal de cristianismo, pelo amor de Deus, tá, gente? A gente está vivendo história, eu acho que você já me conhece suficientemente bem para saber que a gente está analisando o processo histórico, né? Então, assim, essa relação, ela vai ser marcada e ela vai ser construída também com aquilo que a literatura fornece de possibilidades, né? A literatura fornece possibilidades que são possibilidades muito interessantes. Realmente, você fazer um teatrinho ali para você conseguir mostrar uma ideia nova que agrega a sua. O problema é que não agrega a sua, ela apaga a sua para que ela possa existir. Mas ainda assim, quando a gente pensa literariamente, esse é o nosso início, né? Então a literatura não é só coisa bonita, né? Não é só aquela coisa de você dizer assim, meu Deus do céu, que coisa linda, né? Assim, olha que coisa mais bonita, usar a literatura para catequizar. Não é bonito, né? Assim, o processo em si, a literatura pode ser até bonita, mas o processo em si não é um processo bonito, nem tenha uma justificativa para essa utilização. A gente vai passar esse século inteiro produzindo dessa forma. Porque é o século que vai levar, o tempo que vai levar para a gente estruturar as nossas cidades, para a gente estruturar nosso processo literalmente de escrita, né? Então, de uma forma geral, a gente entra nesta... somente no Barroco, no século XVII, é que a gente vai entrar realmente numa produção mais culturalmente embasada e tudo mais. Beleza? Dúvidas? Tá? Comecem aí com as dúvidas, temas complexos de vocês. Tá? Beleza. Tudo certo. Tá tudo certo? Wagner, Oi. essas poesias eram aquelas, tipo, bem facinhas para ficar na cabeça dos índios? Tem um nome específico para elas? Não tem um nome específico para elas, não. Na verdade, o que a gente percebe é que... Eu vou tentar passar vocês aqui para a minha tela principal, peraí. Na verdade, o que a gente percebe naquele momento eram, logicamente, literaturas, né, e poesias, digamos, com um rigor formal menor, né, mais próximos da oralidade. Era muito mais próximo da oralidade. Então, o objetivo, inclusive, não era nem que os índios decorassem as poesias, era que os índios entendessem essa relação cultural entre a poesia e, né, o que estava sendo dito na poesia, aquilo que eles vivenciam. Tanto é que a principal temática dessa poesia, como a gente vai ver na próxima aula, que eu vou trazer os textinhos para vocês, a principal temática desse momento é, sem dúvida nenhuma, uma temática religiosa, né? Tem principalmente esse contraste entre a religião do índio e a religião oficial, ou seja, a religião cristã naquele momento. O catolicismo, né? Não vou dizer nem o cristianismo, porque na verdade é o catolicismo mesmo de forma clara. Próximo. Beleza? Todo mundo? Alguém? Beleza. Cadê a Isabelle falando nisso? Não quis abrir Não entrou. Então, beleza, meninos. Hoje esse primeiro momento é bem tranquilo, ainda mais quando a gente não tem... Né, que a gente só fala, a coisa sai um pouquinho mais rápido.